aí com projeto integrador, com a professora Juliana e o professor André. Isso. Bacana, é verdade, eles passam umas aulinhas de latex, né? Se não me engano, foi o Evandro que deu no meu semestre aula de latex. Bacana. E vocês, João, Gabriel, Guilherme? A Mariana acredito que já também, né? Nunca nem vi, mano. Tive contato na semana universitária, abri um curso de latex, sabe? Mas, tipo, não curti muito, não. Aí eu não consegui absorver muito. Cara, você não curtiu o curso ou você não curtiu o latex? Não, eu não curti o curso. Ah, mas beleza, ufa, tranquilo. Assim, sabe, porque pô, eu ficava muito confuso no meio do curso, aí não tinha material pra recorrer, putz, e agora? Entendi. Tá ligado? Entendi. Eu nunca tive, não, nem contato. Assim, eu sabia que era pra mim é como se fosse um Word de cientista, sabe? Era isso que eu sabia até agora. Um Word de cientista. Vamos mudar essas definições aí, então. Legal. Tá, então eu vou apresentar devidamente o LaTeX pra vocês. A gente já começa a fazer algumas coisinhas. E eu espero que vocês só não tenham gostado do curso, Guilherme. Porque o LaTeX é uma maravilha. Depois vocês vão ver. Depois de LaTeX a gente odeia Word. Não, certeza que é uma maravilha, cara. Eu fiz uma matéria de química, eu não lembro agora. Acho que foi química experimental, que tinha que fazer uns relatórios. O moleque fazia no LaTeX. Cara, ficava bonito. Nossa Bonitão, senhora. né, cara? Bonito. Então, para o João Neto e o Gabriel que não tiveram nenhum contato, vou fazer uma apresentação rápida e depois a gente começa a ver alguns exemplos e como a gente pode aplicá-los e entender o conceito geral, né? Como somos só engenheiros, acho que também até a apresentação, inclusive, vai ser mais fácil, né? Então, vou apresentar minha tela aqui. Uma janela... Não. Guia. Já começou a gravar? Comecei a gravação. Eu tinha esquecido de começar e comecei. Obrigado por lembrar. Tô vendo minha tela aí então, gente? Yep. Sim. Bacana. Então a ideia é de fazer uma breve introdução à escrita técnica utilizando LaTeX, né? Esse documento aí foi montado para fazer uma apresentação do curso trainee, então a ideia é de fazer uma apresentação bem básica, bem utilidades, e depois a gente entrar nas como é que funciona, quais são as ferramentas e como é que a gente pode utilizar. Beleza? Esse documento foi feito em LaTeX, é claro, então vocês vão ver que ele vai estar bem bonito e apresentável, eu espero. E vamos começar. Então eu queria começar perguntando para vocês o que é um arquivo em PDF. Eu achei que ia ter gente do design, o pessoal do design costuma saber responder isso, né? Mas vocês têm alguma noção o que é o PDF, por que foi criado o PDF, não? Silêncio constrangedor é não, né? Mano, isso aí. Bacana. Então o PDF, ele é uma sigla, né? Então significa Portable Document Format, que ele é um documento de formato portátil. Speak in English, né? Mas ele é um documento de formato portátil, justamente que ele foi criado pela Adobe, e ele tinha esse objetivo de poder ser aberto em qualquer sistema operacional e de forma facilitada, de forma open source, né? Que a gente chama. Então, eu acho que esse sininho aqui é porque alguém colocou uma mensagem. Ah, beleza, tranquilo, Lucas. Até mais. Ele é open source, então ele é um documento aberto, você consegue ver como é que é feito o formato dele, você consegue fazer programas para fazer a leitura dele, inclusive ele é um formato teoricamente para ser universal. Então você consegue abrir ele no celular, no Windows, no Linux, eu esqueci qual é do Mac. Enfim, macOS, né? O sistema operacional do Mac. Você consegue abrir em qualquer sistema operacional, em diferentes programas. Você também consegue abrir ele, então ele foi feito para ser um sistema de arquivos, um formato de arquivos universal. E talvez uma das coisas mais legais do PDF é que ele tem o famoso zoom infinito, né? Eu vou até... Olha que delicinha. Eu não consigo dar mais zoom aqui, mas é muito gostoso você dar zoom infinito nas coisas, as coisas não ficarem pixeladas, né? Então, justamente... Por quê? Porque ele é um formato que, diferente de uma imagem, que uma imagem ela vai armazenar memória em
um lugar do computador específico e cada byte dessa memória, né, vai significar uma cor e o computador vai traduzir isso, né. Ele é um formato um pouco diferente e na verdade vai fazer alguns cálculos e esses cálculos vão direcionar para a escrita que você quer, ou o arquivo, ou o desenho, determinado desenho que você quer, que é o que nós chamamos de vetor. Que o pessoal da área de design usa bastante, né? Você vai vetorizar uma imagem, você vai fazer uma logo, então as logos normalmente são compartilhadas em vetores, né? Justamente porque esse arquivo, que neles são guardados alguns cálculos matemáticos e esses cálculos matemáticos são interpretados e você pode dar zoom infinito na sua apresentação, na sua logo, na sua imagem, enfim. Alguém abriu o microfone, foi pra falar? Não? Não, tipo, toda imagem que você transforma em PDF, ela é vetorizada? Tipo, mais ou PDF menos. vetoriza? Mais ou menos. Tem formas de você fazer isso, né? Por exemplo, se você pega uma imagem e transforma ela realmente em PDF, tipo, a imagem virou PDF, por exemplo, essa aqui é uma imagem, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho que sair da apresentação. Nossa, tá dando trabalho. Não, tranquilo, cara. Que isso? Eu acho que... Vou fazer o seguinte, ó. Por exemplo, isso aqui é uma imagem, né? Mas percebe que ela tá um pouco pixelada aqui, ó. Principalmente nessas bordinhas, talvez não dê pra ver tanto pra vocês. Ela não foi transformada em cálculos matemáticos. Ela, na verdade, ela tá salva na memória e o PDF vai pegar e vai trazer para a apresentação aqui, né? O que é diferente de você vetorizar uma imagem. Quando você vetoriza a imagem, você está nela com formato em vetor, no caso com formato PDF, ou tem outro tipo de formato, né? O CorelDRAW, também tem o Illustrator. Aí você vai pegar a imagem realmente, vai transformar ela em cálculos matemáticos, né? Normalmente a gente usa... É muito difícil de fazer isso automaticamente, dependendo da imagem que você tem. Normalmente você tem que ter um profissional de design que ele vai fazer, vai refazer o desenho, na verdade, em cima da sua imagem, e refazendo o desenho ele vai vetorizar a sua imagem, que é o que chama, né? Mas se você pegar uma imagem qualquer e colocar ela no vetor, não, ela não vai virar zoom infinito, tá? Ela vai ser a mesma imagem, só que agora num ambiente de zoom infinito. Ela vai continuar sendo a mesma imagem, só que vai estar no ambiente de zoom infinito. Deu para entender mais ou menos? Sim, respondi a pergunta? Entendeu. Então vamos seguindo. Um outro fato aleatório, na verdade, que faz sentido é que escrever no padrão ABNT é chatão. Vocês já tiveram que escrever em algum padrão ABNT ou escrever em qualquer outro tipo de padrão? O Levi falou sobre PI1, né? Então, quando a gente vai escrever um relatório, vai escrever um documento, vai fazer uma documentação, normalmente as documentações têm padrões, têm técnicas, têm normas, e a gente tem que nos adequar a essa norma, e às vezes é muito chato você ter que ter é tão chato que você tem que ter um engenheiro de qualidade só para ficar olhando essas determinadas coisas, entendeu? Então, pesquisas e trabalhos são recusados por não estarem nos padrões corretos, então você vai enviar um trabalho para uma revista ou para uma banca, a banca vai retornar o seu trabalho porque você estava com a referência errada, você estava com o título errado, os tópicos estavam errados. Deixar um documento com referência, título, tópico, imagem, legenda, gráfico, sei lá, espaçamento entre linhas, espaçamento entre coisas, pode ser uma grande dor de cabeça, tanto de você vai entregar um trabalho, vai entregar alguma coisa no TCC, um trabalho de conclusão de curso, ou vai entregar um relatório, enfim, isso pode dar uma grande dor de cabeça se você tiver que colocar ela dentro de uma norma, dentro de um padrão. E normalmente alguns professores, principalmente os mais rígidos, né, eles vão costumar cobrar essa parte de vocês, né? Então isso pode ser uma perda de tempo, e como nós somos todos engenheiros aqui, o tempo do engenheiro é muito caro, né? Então quanto mais a gente conseguir reduzir o nosso tempo, é melhor, porque o tempo de engenharia é muito caro, o tempo de engenharia ele custa muito, né? Então a gente quer fazer as coisas o mais rápido possível e não perder tempo, porque, sei lá, você, engenheiro formado, às vezes fez uma pós-graduação, mestrado, tal, não sei o que, e você tem que ficar lá perdendo tempo colocando imagem no lugar, vai escrever um relatório, tem que ficar escrevendo os tópicos direitinho no lugar, e você perde, sei lá, 2, 3 horas de trabalho para fazer uma coisa e poderia estar fazendo outra que realmente tem a ver com a sua profissão, né? Então, dá trabalho. E às vezes você tem que mudar um padrão de documento para entrega, sei lá, você entregar um
uma proposta de projeto para uma empresa e você tinha que colocar ela num padrão para entregar para essa empresa. Só que essa empresa foi lá e recusou essa proposta, você só quer pegar a proposta, reformular e mandar para outra empresa. Então você colocar no padrão da outra empresa. Ou, por exemplo, revista. Então você vai mandar um artigo para uma revista e essa revista não aceitou. Ah, beleza, então eu vou reformular para colocar no padrão da outra revista, né? E isso pode ser um trabalho dobrado, né? Você fazer 2 vezes o mesmo trabalho. Se você for fazer isso num arquivo, num editor de texto normal, padrão, como se fosse o Word, né? Você vai ter que pegar todas as referências, vai ter que refazer as referências, vai ter que refazer os tópicos, enfim, trabalho. A gente quer o mínimo de trabalho possível com o melhor resultado, né? Aprendendo a odiar o Word, né? Então, o Word é o sistema aí, o editor de texto mais famoso, talvez, que a gente tenha no mundo. E assim, eu acho que vocês já devem ter tido problemas no Word, principalmente que estavam na escola, vai fazer algum trabalho, entregar alguma coisa, então eu acho que isso era um problema mais das versões antigas, né? Talvez não tenha esse problema, mas sei lá, se fazia um documento na versão 2010 e você ia lá com seu pendrivezinho no computador da escola e colocava lá e a versão era 2007, aí era incompatível, não dava pra... Aí você, perdia uma viagem, perdia um dia e você tinha que voltar pra casa e, enfim, salvar numa versão mais antiga. Ou quando você vai lá e coloca o seu pendrive e está todo desformatado o documento. Então o documento, uma imagem que você queria que estava num lugar está em outro. Muitas vezes você perde horas tentando posicionar uma imagem no lugar certo. Aí você vai naquele negócio lá de layout, né? Que posicionar lá do texto, posicionar em frente ao texto, fica tentando, aí joga a imagem, vai não sei para onde. Enfim, muito trabalho, né? E às vezes você perde a imagem no meio do caminho, sei lá, você vai levar o arquivo para algum lugar e quando você vai ver a imagem não estava mais lá, né? E também, nossa, escrever equação no Word. Não sei quantos já tiveram esse trabalho, mas é horrível escrever equação no Word. Você vai ter que pegar lá os negócios de símbolo, né? Você vai lá, clica no símbolo, aí pega e volta, aí seleciona e imagine um texto que só tem equação. Vai entregar um artigo científico, às vezes entregar uma prova, principalmente nesse EAD, né? Você vai escrever uma prova, então só tem equação, você só digitou equação, tal, não sei o que. E você fazer tudo isso na mão, escolhendo os símbolos, né? Isso também dá muito trabalho. E o pior de tudo, ainda é pago, né? O Word ainda é pago. Então, como seria o mundo sem todos esses problemas? Sem problema de formatação, sem problema de escrever documento, escrever equação do documento, ficar horas posicionando imagem, perder formatação, e ainda assim de forma tudo gratuita. Como seria esse mundo? Seria um pé na areia, uma caipirinha, uma água de coco, tranquilidade, né? Seria muito bom, né, se a gente não tivesse esses problemas. Então eu queria apresentar para vocês o LaTeX. Bem-vindos ao LaTeX, bem-vindos ao mundo do LaTeX, ao mundo do desenvolvimento e de não é programação, mas da escrita em LaTeX, escrita científica em LaTeX, beleza? É um ambiente das mais belas equações, então facilmente ali você consegue escrever equações muito bonitas, como mostro aí, com zoom infinitos. Você consegue escrever essas equações, né, e, sei lá, colocar o cubo, colocar o quadrado, escrever essas notações aqui com letras gregas, com pi, com funções, com integral, com somatório. Isso com alguns comandos, né, com poucas linhas de código, né, poucas linhas de comando, você consegue escrever umas equações assim dessas e ficam bem apresentáveis, né. Tabelas visivelmente agradáveis, então a tabela ela já é posicionada de uma forma matematicamente calculada, ou seja, você não vai precisar ficar colocando uma coluna um pouco maior que a outra, mas ela já vai acertar o tamanho da frase que você quer colocar, né? Então você quer fazer uma tabela verdade, você quer fazer uma tabela dos resultados, quer colocar média, quer colocar variância, então você já tem essa tabela já ajustada para você. Belas imagens, olha só, essa imagem aqui é de PDF, né? Então se eu dar um zoom aqui eterno, ela vai continuar com uma excelente qualidade, né? Então você consegue aí, além de você conseguir construir imagens dentro do LaTeX, você consegue também importar imagens de PDF para o LaTeX, né, para dentro do seu documento. E você consegue utilizá-las e plotar de forma bem
bem bonita, né? Circuitos eletrônicos aí, para quem é de eletrônica, você consegue desenhar circuitos eletrônicos dentro do LaTeX. Então, é claro que tem outros programas que fazem isso, né? Mas você pode fazer seus circuitos eletrônicos dentro do LaTeX e ficar bem agradável, bem bonito, bem interessante de enxergar, né? E ainda temos alguns exemplos de inspiração, né? Como alguns exemplos, eu vou mostrar aqui, por exemplo, uma prova que eu entreguei de processos estocásticos esse semestre. Eu parei de compartilhar minha tela ao invés de compartilhar outra guia. Olha só, estão vendo aí? Olha como é bem agradável, bem apresentável, né? O professor olha isso aqui, ele já fala, não, isso aqui é 10, precisa nem ler, não. Ó, as equações bem escritas, aí bem numeradas, você consegue citar dentro do seu texto a equação que você está chamando. Bem profissional, né? Eu acho que é o que separa os homens dos meninos, né? Então você consegue entregar um trabalho bem mais profissional. Você consegue importar imagens aqui, né? Enfim, equações aqui, as referências. Eu acho que não coloquei referência nesse não. Mas olha só. Esse aqui é um documento que a gente da Titãs, que a gente fez para o projeto do robô, né? Que a equipe desenvolveu, que é o projeto Berserk. Na verdade até mudou o nome, agora é o projeto Aquiles, o nome do robô. Mas então aqui a gente foi fazer o projeto onde a gente tem um sumário e aqui no sumário você pode clicar na apresentação, ele vai para a parte da apresentação, né? Se eu voltar aqui, sei lá, plano de trabalho, então ele mostra o plano de trabalho, enfim, é muito mais intuitivo, né? Muito mais profissional realmente você entregar o relatório dessa forma. As equações aqui, a imagem bem feita, as tabelas bem feitas, né? Galera, para quem é de eletrônica, façam os relatórios de circuitos no LaTeX, porque se vocês forem fazer no Docs, vai ficar horrível. Eu falo por experiência própria. Aqui, ó, as referências bibliográficas, fica tudo bonitinho aqui, ó. Já com a numeração, e se você, por exemplo, você tá... Eu não vou achar aqui no texto, né? Mas se você tá aqui, você clica e direto ele já te direciona para o lugar, né? Outro exemplo que a gente pode utilizar o LaTeX também para fazer, além do slide que eu já estava mostrando para vocês, né? Você pode fazer seu currículo no LaTeX, olha como fica apresentável e bonito, né? Você desenvolver seu currículo já dá um diferencial aí, às vezes não, né? Mas já é um pouquinho mais bonitinho, né? Na sua carreira aí, quando você for apresentar. Caramba, me manda esse código aí. Muito bonito. E, enfim, aqui é outro exemplo de projeto final, né? Você pode utilizar LaTeX com as fotos, olha, e assim, é muito mais profissional. Você percebe de cara a diferença que isso aqui não foi feito no Word, entendeu? É incrível isso. De cara você consegue ver que isso aqui foi feito de uma forma diferenciada. Olha, aqui ó, você consegue colocar as referências, né? Consegue colocar aqui anexos, consegue colocar anexo em código, em Python, em MATLAB. Enfim, é realmente um mundo. É um mundo que eu com certeza não sei todas as funcionalidades. E provavelmente vocês não vão saber todas as funcionalidades, mas se você souber o mínimo e o básico da ferramenta, você consegue aplicar para o seu determinado projeto, sua determinada coisa que você quer fazer, entendeu? Então, é realmente um mundo que vale muito a pena você entrar e você desenvolver e você se aplicar, justamente porque você percebe claramente a diferença, você percebe claramente o profissionalismo, né, envolvido para entrega de trabalho, entrega de relatório, quando você estiver no seu trabalho. Por exemplo, você vai entregar um relatório. Pode deixar, eu faço aqui no LaTeX. Aí, sei lá, os seus concorrentes no processo trainee, alguma coisa desse sentido, entregaram no Word e você entregou no LaTeX. Já dá uma diferença, já dá um profissionalismo, né? Então, é um mundo muito interessante. E para engenharia e para engenharia eletrônica, principalmente na área acadêmica, se você for entrar para a área empresarial e para a área... se for entrar para a empresarial ou para a área do privado, né, no sentido da iniciativa privada, talvez você não utilize tanto, talvez o pessoal vai ser mais... gosta de utilizar o Docs, gosta de utilizar o Word, não sei, mas para a acadêmica isso é fundamental. E como eu disse, dá um profissionalismo a mais aí nos relatórios que vai entregar, e o engenheiro está sempre escrevendo relatório, sempre escrevendo documento, e isso, além de dar uma facilidade, um profissionalismo a mais, né? Você também consegue ganhar mais tempo. Então você faz em menos tempo um relatório muito mais bonito.
do que os outros funcionários, enfim, os outros colegas, certo? Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês da importância do LaTeX. E agora a ideia é a gente entrar em algum exemplo e a gente ver como são feitas como funciona de fato o LaTeX, como funcionam as chamadas de função, né, as chamadas de os begins, né, os paths, até a própria parte da biblioteca, né? Então, para a gente ter uma visão geral sobre isso, eu acho que a importância vocês conseguiram perceber, e tendo uma visão geral, vocês começarem a desenvolver melhor nesse conteúdo, né? A ideia aqui realmente é fazer uma introdução, uma apresentação, justamente porque eu aprendi LaTeX mexendo. E eu acho que a maioria das pessoas, a Nath também falou que aprendeu LaTeX mexendo, fuçando e... tem que fazer um relatório. Vamos fazer LaTeX? Bora! Então, pega, vai no Google, procura uma função, vê como é que funciona essa função e... essa função de imagem, como é que funciona? E você já vai, entende, e já escreve lá e já usa a sua imagem, né? Então, quanto mais vezes você fizer, melhor. Quanto mais intimidade com a ferramenta você tiver, mais rápido você vai fazer as coisas, entendeu? Então, a ideia é realmente vocês terem essa visão geral, terem uma noção de como funcionam as coisas e já tentarem desenvolver alguma coisa, escrever alguma coisa. Inclusive, vou passar um trabalhinho, um exercício aí para vocês tentarem desenvolver. Mas é mais ou menos nesse aspecto, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui. Em como funciona o LaTeX, beleza? Eu estou usando o Overleaf. Eu acho bom e interessante a gente explicar isso desde cara, que o LaTeX, ele funciona como se fosse uma linguagem de programação. O pessoal não gosta de chamar de linguagem de programação porque não tem lógica por trás, né? Então não tem lógica de programação, então ele seria mais alto nível, no sentido de que ele é front-end, né, para o pessoal de software. Então você vai realmente só escrever, só fazer design com ele, né? Então você não vai escrever lógica, nem programas com ele, então por isso que o pessoal não fala que é linguagem de programação. Mas é uma linguagem de design, talvez a gente pode chamar uma linguagem técnica. E ele funciona muito semelhante a uma linguagem de programação, porque ele vai ter um documento principal, e esse documento principal ele vai ter algumas funções, e essas funções elas vão ser interpretadas por um compilador. Então, o pessoal de software tem um compilador que vão saber, né, o que é um compilador, mas para quem não é, um compilador ele nada mais é do que um tradutor, a gente pode chamar assim, para simplificar. Então ele vai traduzir algumas instruções, ele vai traduzir para a linguagem de máquina, no caso do programa, e nesse caso vai traduzir para um design. Então, eu quero fazer essa linha azul aqui. Então, o que ele vai? Então, eu vou escrever, faça essa linha azul, como se fosse fácil assim, né? Mas vamos supor que eu faça uma biblioteca ou uma função que faça essa linha azul. Então, aí o que dentro da função o compilador vai ver, né? Então vai falar, tem que dar um espaçamento de não sei quantos centímetros para fazer a linha vai do topo até o final da borda, né? Então ela vai ter tal espessura, ela vai ter tal cor. Então assim o programa, no caso o compilador, ele vai entender o que você está querendo e ele vai fazer da forma como você está querendo. Então, por exemplo, tem uma função para fazer um título, eu tenho uma função para fazer, para deixar huge, né, que a gente chama, para deixar mais largo, eu tenho uma função para colocar data, tem uma função para colocar subtítulo, tem uma função para colocar todas essas coisas, para colocar equações, entendeu? Então, basicamente, realmente você entender como funciona a ferramenta e depois você se aplicar em conhecer quais são essas funções e quais são essas ferramentas. Então, por conta disso, o LaTeX, ele basicamente são arquivos de texto mesmo. Então, são, sei lá, TXTs, teoricamente, né, mas em formato text. E que eles são escritos, você vai escrevendo como se fosse um ponto .c, um ponto .h, um C++, CPP, né? O Python, né, .py. Que são arquivos de texto que você vai escrevendo e você vai colocar esses arquivos de texto dentro de um compilador. E o compilador vai interpretar e vai gerar o seu documento. Então você pode usar vários programas para você desenvolver o seu texto. Então tem o pessoal que usa até o Visual Studio Code para
desenvolver textos em LaTeX, tem um pessoal que já é mais old school, né, que usa realmente os primeiros programas desenvolvidos de LaTeX, né, e o que é mais comum e mais utilizado, principalmente pra gente na graduação, é o Overleaf. O Overleaf é esse site, e ele é um site muito bom porque é gratuito. É claro que tem uma versão paga que você consegue fazer, ter mais coisas, né, mas esse seria a carinha do Overleaf. Eu recomendo que vocês façam uma conta se vocês não tiverem ainda. Aqui você consegue criar pastas para os seus projetos. Aqui eu tenho, como vocês podem ver, eu utilizei bastante várias matérias, né? Então você tem vários outros projetos aqui que você pode utilizar também. Aqui está a apresentação, inclusive, né, que eu utilizei hoje para fazer a apresentação. Então aqui ele tem essa plataforma aqui de desenvolvimento, né? Então ele é bem intuitivo, ele é bem interessante de mexer, você consegue modificar aqui para deixar mais agradável aos olhos. Ele já tem um compilador aqui do PDF do lado, alguns programas não tem, então você tem que escrever tudo na mão e depois você manda compilar e ver se o PDF está bom. Ele aqui já faz essa compilação, vamos dizer, em tempo real, né? Então ele é um programa muito, muito intuitivo. Ele também tem, você pode compartilhar com as pessoas, ou seja, vocês podem editar aqui ele simultaneamente. Então eu posso compartilhar com 2 ou 3 pessoas e a versão, se não me engano, a versão paga você pode compartilhar até com mais, né? Tem 20, 30 pessoas. Mas eu posso compartilhar aqui com algumas pessoas e cada um pode editar ali ao mesmo tempo. Então eu posso marcar para cada um editar uma parte e você faz um documento em conjunto, né? Isso como deve ter sido o que foi utilizado em PI1, né, Levi? Eu acho que a gente utilizou e os professores recomendam que a gente utilize essa plataforma aqui de desenvolvimento. E Tá chamado. o Levi, né? Ah, beleza. Mas é mais ou menos nesse sentido. E eu recomendo que vocês façam uma conta neles, até porque eu vou passar um trabalhinho, coisa besta, só para vocês terem contato com a ferramenta, né? E aqui então quero mostrar para vocês como funciona de fato o LaTeX. Ele vai ter um arquivo de texto aqui chamado main. Você pode chamar de qualquer outra coisa. Eu gosto de chamar main justamente para ficar na nossa mente, ali principalmente quem programa em C, ou já fez pelo menos APC, né, ou CB, para deixar claro como é que funciona. Então a gente tem uma main, ou seja, todos os programas vêm para cá, tudo que está dentro dessas pastas vão vir para cá, né? É claro que quando você faz um documento novo, às vezes ele não vem com essas pastas, ele só vai vir com a sua main e com a sua refbib, né? Aqui é um template que eu fiz aqui para fazer meus trabalhos, para fazer meus relatórios, né? Então eu vou explicar para vocês que assim eu acho que a gente consegue entender melhor como é que funciona. Então primeiro a gente tem essa parte dos pacotes. E como é que funciona essa parte dos pacotes? Vem. Os pacotes são basicamente as nossas bibliotecas. Então, para quem programa aí, nós temos bibliotecas que basicamente eu quero uma ferramenta e sei lá, por exemplo, essa ferramenta aqui de circuitos, né? Esse American Circuits até está comentado aqui que eu não estou utilizando. Ah, não, está aqui aberto, né? Tá, então eu tenho essa ferramenta. Eu quero utilizar essa ferramenta. Então o que eu faço? Eu vou lá na minha biblioteca, eu pego essa ferramenta e eu utilizo essa ferramenta. Então, mas eu preciso chamar essa biblioteca. Então é para isso que funcionam os packages aqui, né? Primeiro você chama a classe do documento. Então, como eu falei para vocês aqui, é muito interessante porque você consegue modificar coisas facilmente no LaTeX se você quiser mudar completamente o padrão dele, né? Então aqui tem um padrão para papel A4, se eu quiser colocar papel A3 ele funciona, aqui padrão artigo, né? Então eu posso colocar padrão book para livro, ou padrão journal para aplicar num jornal, numa revista, entendeu? Aqui eu consigo mudar a letra, o tamanho da letra rapidamente, né? Esse documento classe aqui, por exemplo, se vocês forem no Google e pesquisar, vocês vão ver várias outras parâmetros que a gente pode colocar dentro dele, né? Que eu posso colocar ABNT, por exemplo, dentro dele. Tem um padrão, inclusive, da ABNT Text, né? Que seria o LaTeX da ABNT, que a ABNT disponibiliza. Então, eu quero fazer um documento, eu só pego, faço o download do padrão da ABNT Text e começo a escrever e já vai sair tudo no padrão ABNT, tudo certinho, né? Sem dor de cabeça, sem precisar ficar conferindo se o padrão está certo ou não. Tem outros pacotes aqui que eu estou utilizando, esse Transparent só para fazer essa transparência bonitinha, Xcolor só para colocar as cores, né? Então cada
pacote aqui vai ter uma funcionalidade. Normalmente o que a gente utiliza muito são esses aqui, ó, do Graphics, que é para imagens. A gente utiliza bastante o MS Math, que ele vai ter alguns pacotes a mais de símbolos matemáticos, esse também a MS Symbols, né? E a MS Fonts. Você não precisa necessariamente usar eles, tanto que esses pacotes aqui eu estou utilizando, todos eles aqui são só para fazer essa capa. Todos esses aqui de cima, né? Então eu posso realmente começar a escrever um documento sem essa capa aqui, não precisa dessa capa, né? Mas todos aqui são só para usar capa. Esse aqui, ó, Indent First, esse aqui é bem legal, ó, porque ele é um pacote que toda vez que eu der um tab, não, um enter aqui, né, ele vai colocar a indentação na primeira linha, né? Então, Indent First. Então, só isso que faz esse pacote, né? Geometry, se não me engano, ele é um pacote que ele vai ter algumas definições para eu colocar se eu quero centralizar a imagem, se eu quero deixar ela na lateral, na esquerda. Então, basicamente, você tem que realmente pesquisar, é fato isso. Você tem que ver o que você está precisando. E a vantagem qual é? Porque a comunidade do LaTeX ela é muito grande, então rapidamente você dá uma busca lá no Google, você vai encontrar rapidamente o que você precisa. E realmente tentar ir fazendo e desenvolvendo a fluência no programa, né? Desenvolvendo a fluência, escrevendo os documentos. Então, por exemplo, você pode escrever um documento sem esses pacotes aqui, só usando, sei lá, esse documento classe ele é obrigatório, né? Que você tem que falar para o compilador o que você está querendo escrever, qual o tamanho do papel, qual é a fonte, qual o tipo do documento, né? Mas aqui o resto você não necessariamente precisaria deles, né? São só coisas fancies, né? Coisas que você vai adicionando. Por exemplo, para quem programa em Python, você pode fazer a programação em Python normal, mas eu quero utilizar um seno, aí eu vou lá e chamo a NumPy, né? Falar np.sign. Ou quero usar o valor de pi, aí eu vou lá e chamo a NumPy. Eu quero usar, sei lá, quero plotar um gráfico, eu vou lá e chamo matplotlib, né? Então, basicamente é isso. Você consegue escrever seu texto normal, sem nada disso, mas eu quero fazer uma coisa diferente, eu vou lá e chamo uma função. Eu quero fazer outra coisa diferente, eu vou lá e chamo uma função. Então, você tem que ficar atento a isso. É interessante pesquisar em português, em inglês, perdão, apesar da comunidade brasileira e comunidade portuguesa também ser bem ativa, tá? Então pode pesquisar em inglês ou em português na internet que você vai achar. Se não achou em português, pesquise em inglês, com certeza você vai achar em inglês. Eu quero deixar negrito. É só você utilizar uma função que ele vai deixar ela em negrito. Esse aqui é bem legal, olha só. Eu estou falando para ele indentar a primeira, né? Só que eu não quero que ele indente essa, faça a indentação dessa aqui. Então eu coloco no indent. Então é realmente uma linguagem de programação, assim, a lógica, né? O pensamento, apesar de ele não fazer um programa, mas o pensamento é de uma linguagem de programação. Agora o textbf aqui, né? Eu estou falando para introdução ficar em negrito. Então eu chamo a função textbf e entre esses conchetes eu coloco introdução. Só para vocês ficarem habituados, a gente vai passar por isso ponto a ponto, tá? Mas, por exemplo, se eu tirar aqui, ó, colocar sem ser textbf aqui, introdução, aí, por exemplo, pedir para recompilar, teoricamente aqui ele vai ficar sem bold, né, sem estar negrito. E é justamente o que ele faz, então ele é uma ferramenta que te obedece, né, isso é muito bom. Tá, então voltando aqui nos pacotes, basicamente os pacotes são isso, são as suas bibliotecas. Se você vai utilizar alguma coisa, você vai lá e chama a sua biblioteca. Beleza, eu quero utilizar tal ferramenta, eu vou lá e chamo a biblioteca, mas como eu disse, vocês conseguem fazer o documento tranquilamente, sem utilizar essa biblioteca, sem utilizar nada disso, vocês conseguem só com o básico que o LaTeX já tem, já te oferece, né? Então aqui na main, aqui esse input fixa informações, né? No meu template ele está fazendo o header, né? O cabeçalho e esqueci o nome, footnote, o rodapé, isso. Então ele está fazendo o cabeçalho e o rodapé. Basicamente é isso que as informações estão fazendo, né? Então ele está chamando, está colocando essa imagem aqui da Universidade de Brasília, Faculdade UNB Gama, e está colocando o rodapé, o ensaio final. Então isso também são coisas que você pode fazer, desenvolver. O que faz isso é esse rfoot, né? Então o rfoot ele está colocando o rodapé na parte direita, o lfoot no rodapé na parte esquerda. E aqui eu estou colocando o chad, no caso seria essa parte do
cabeçalho e eu estou colocando a figura da UNB, né? Aqui eu consigo acertar a geometria também da página. Como eu disse, essas coisas são... não precisa delas, mas eu consigo colocar a geometria, né, da página como eu quero, a forma como eu quero, para deixar esses espaçamentos aqui, né? Então, tudo isso são coisas que você vai aprendendo, vai direcionando e vai estudando, que você vai conseguindo pegar essas coisas para deixar mais bonito, para deixar mais interessante. Mas, assim, querendo ou não, tem muita coisa muito pronta. Então, se você não quer gastar tempo fazendo isso, desenvolvendo seu próprio padrão, você pode simplesmente pegar um padrão da ABNT e você pega e só escreve, né? E você pega e só sai escrevendo, e só sai fazendo suas equações e tal, e vai ficar bonito do mesmo jeito, vai ficar no formato correto do mesmo jeito. Inclusive, a UNB tem um padrão de TCC, inclusive um padrão da FGA, que foram feitos pelos professores da FGA, né? De entrega de TCC. Então, você pode pegar esse padrão e você não vai precisar se preocupar com citação, não vai precisar se preocupar com referência. Assim, claro que você se preocupa, mas vai ser muito mais simplificado, muito mais fácil do que se você fosse tentar fazer tudo no Word, né? Então você vai pegar esse padrão, vai começar a escrever e vai só escrever texto e o programa já vai deixar no formato que você gostaria que fosse, né? Então aqui voltando na main, então é realmente isso, ele vai lá, chama pacotes, beleza, entrou na parte de pacotes. Aí volta pra main, vai e chama informações, beleza, entrou na parte de informações. Aí volta pra main. Então é realmente isso, né? Então aqui, ó, como é muito semelhante a uma linguagem de programação, eu peguei aqui e chamei minhas bibliotecas, né? O que seria referente às minhas bibliotecas. Agora eu vou fazer o que é referente ao documento, então ao corpo do texto. Então eu chamei tudo que eu precisava da biblioteca, chamei as coisas que eu ia precisar, que eu ia utilizar, chamei a parte do cabeçalho e a parte do rodapé. Agora eu vou começar a escrever de fato o meu documento. Então aqui na escrita do meu documento eu já estou fazendo a capa, né? Então a capa aqui está na informações.txt. Isso aqui vocês não precisam ver, isso aqui é só para deixar isso aqui bonitinho, tá? Mas o que é importante é essa parte aqui, ó. Então eu estou fazendo aqui ensaio final, análise, né? Então meu nome, a matrícula, né? Isso tudo aqui, ó, large, esse large todo maiúsculo, né? Isso tudo são funções. O que são isso? São funções para deixar maior. Então, por exemplo, olha aqui, o nome Amos do Sans Luiz, né? Ele está com large todo maiúsculo e BF Series, ou seja, ele está em negrito e todo maiúsculo. Então vai ficar em negrito e todo maiúsculo não, vai ficar em negrito e vai ficar maior, né? A fonte vai ficar maior. A fonte ela é utilizada para quem já mexeu com HTML e é mais ou menos a mesma coisa, né? Então a gente tem o padrão huge, o padrão large e o padrão tiny. Então eu posso colocar aqui, sei lá, huge. Aí agora vai ficar muito maior, vai ficar do tamanho do texto, né? O nome Amos. Aí ó, ficou maior. Se eu colocar tiny, esqueci como escreve tiny. Acho que small funciona também. Se colocar small, vai ficar muito pequeno agora o tamanho, né? Olha como ficou. Ficou menor do que a matrícula, né? Então, são padrões, são funções que você vai chamando e vai utilizando. E essas funções vão mudar o seu texto, né? Basicamente é isso. Por incrível que pareça, aí vocês podem estar um pouco assustados, né, às vezes com o texto, para quem está pegando pela primeira vez. Você fala, mas no Word eu só seleciono a palavra e coloco lá, maiúsculo, aumento o tamanho da palavra, né? Tudo bem, realmente é só isso, né? Mas com o hábito e com o costume, você escreve isso aqui rapidamente, né? Você já pega contrabarra tiny, contrabarra large, contrabarra não sei o que, e já vai escrevendo no texto, já vai desenvolvendo isso, né? Quero mudar a cor do texto, eu já mando aqui o text color, esse Titans Red aqui até tá errado, né? Mas isso aqui é uma definição, então eu posso definir uma cor. É como se fosse um define, por exemplo, em C, então eu posso definir uma cor, definir um padrão. Eu posso fazer as minhas próprias funções, inclusive. Eu quero fazer uma função que vai deixar a cor rosa e negrito. Aí eu pego e venho aqui no meu pacotes, eu venho aqui e começo e faço consigo escrever uma função aqui. Eu quero colocar um padrão e quando eu escrever esse padrão ele vai ficar em rosa e negrito. Então eu posso fazer isso também, né? Como eu disse, isso são coisas mais a fundo, às vezes você não vai precisar, é só se você realmente quiser.
mas na maioria das vezes é você só ter o entendimento básico da ferramenta, que você pega um padrão pronto e você consegue replicar esse padrão. Então, você não precisa criar suas próprias funções, você não precisa criar o seu próprio padrão, mas você tendo o entendimento de como funciona essa chamada de função, como funcionam essas bibliotecas, como funciona o corpo do texto, né? Comecei um documento, comecei o documento, beleza, então vou começar a capa. Comecei a capa, aí aqui eu poderia fazer um sumário. Então tem o Table of Content, né? Aí se eu pego aqui Table of Content, ele vai criar um sumário para mim. Então depois da capa ele vai adicionar um sumário aqui já pronto, né? Olha, sumário, introdução, métodos, resultados, discussão, conclusão e referências. Entendeu? Então você já vai pegando essas coisas. Você já vai pegando esses padrões, né? Que quando você pegar um documento pronto, um modelo pronto, você vai conseguir desenvolver o seu texto tranquilamente, né? Entendeu? Aqui Justify é mais uma função só para deixar o texto justificado. E aqui eu estou colocando input só para organização. Por quê? Olha só, aqui em Abstract eu tenho o quê? Eu tenho o texto do que seria o meu resumo, né? Que seria o meu Abstract. Eu poderia, por exemplo, deixar esse texto na minha main aqui, ó, deixar ele já na minha main. Só que eu prefiro colocar ele dentro dessa parte do Abstract porque fica mais organizado. Então, introdução, olha só, a introdução eu acho que vai ser a parte mais simples, mas só para vocês verem que depois de vocês terem o entendimento, é realmente só escrever texto, né? Então, olha só, introdução, a única coisa que está aqui é texto. Então, desde dezembro, tal, não sei o que, papapá. Aí tem aqui um /site, que eu faço a citação aqui, olha só, ele já mostra aqui para mim, ele já mostra aqui para mim a citação, né? Então, eu coloquei o /site, ele já colocou um, e melhor, ele coloca no padrão que eu quero. Se eu quiser mudar o padrão de citação, ao invés de número, colocar letra, ele muda. E quando eu clico, ele já vai direto na minha referência, onde é que está o padrão, né? Então, você vê as usabilidades, você vê... quando você vai escrevendo, você vai desenvolvendo essa fluência na ferramenta, né? Então, eu estou escrevendo o texto, aí eu quero citar alguma coisa. Aqui, ó, tem essa parte que é muito interessante, que é a parte da biblioteca. Então, olha só, na biblioteca tem o padrão que eu estou chamando, né? Qual é o tipo de referência que eu estou falando, se é um manual, se é um artigo, se é um livro. Eu acho que eu só tenho artigo e manual aqui, né? Só artigo e manual, não tem nenhum livro citado. Se é um journal, se é um paper. Aí você coloca o padrão aqui. Você coloca o manual, você coloca... Aí vai ter o que? Título, vai ter o autor, vai ter o URL, vai ter o ano. Então você já tem esse padrão aqui. O que você vai precisar fazer no seu texto? A única coisa que você vai precisar fazer, chegar aqui, citar site, né? Saúde 2020. Pronto. Já está no seu texto, já está tudo bonitinho aqui no padrão que você quiser escolher para fazer suas referências, suas referenciações, né? Tudo facilitado, sem precisar ficar com dor de cabeça citando. E outra coisa que é muito interessante, ó, não sei se quando vocês já utilizaram o Google Academy, né? Deixa eu compartilhar isso aqui, o Google Acadêmico, o Escola Google. Então se eu pegar qualquer tema aqui, sei lá, FPGA, colocar aqui, beleza, design, método, enfim, qualquer artigo. Mas eu posso vir aqui em citar, ó, e quando eu venho aqui em citar, eu venho aqui em Biblitex. Ó, agora ele já mostrou pra mim o padrão que eu preciso citar, entendeu? Aí já deu o título, já deu o autor, já deu o jornal, o volume, o número, a página, o ano e quem publicou. Eu pego isso aqui, dou Ctrl C, volto ali no... Pra você ver como é facilitado, né, esse processo. Compartilhar essa guia, volto aqui em refbib.bib, vou dar um mais aqui, deu Ctrl V, aí pego esse nome aqui, na verdade nem precisava dar Ctrl C, né, mas sei lá, colocar na introdução. Em vez aqui de saúde, eu vou colocar o FPGA. Eu só vou escrever FPGA e a ferramenta já vai me dar qual é o artigo que eu quero citar aqui. Então eu já citei. Aí eu vou aqui recompilar, né? Aqui, ó. Aí agora na minha introdução... Opa! Dá um zoom aqui. Toda vez eu confundo quando eu dou um zoom. Ó, na minha introdução já está aqui o que eu estou querendo citar. Quando eu clico aqui, ó, ele já deixa aqui, ó, FPGA, Design Method for Industrial, não sei o que, I3E, Transaction, tudo otimizado, tudo no padrão, tudo ABNT,
tudo certinho, tudo bonito. Então eu não preciso nem me preocupar com isso, né? Então e vocês viram, sei lá, eu fiz isso aqui em 1 minuto. Enquanto às vezes você demora para fazer no Word alguns minutos, né? Uns 15, uns 20 minutos. E para cada citação você tem que fazer uma vez. Aqui você pega toda, já vai fazendo e já fica tudo automatizado do padrão que você escolheu, né? Então, para vocês verem os benefícios da ferramenta aí também. Que é tudo com essa função aqui do citar. Simplesmente isso, né? Outra coisa interessante mostrar para vocês também é o desenvolvimento de equações. Então aqui eu já estou na parte dos meus métodos, né? Como vocês percebem, eu fiz a introdução, o resumo, eu fui lá na parte de resumo, voltei para main. Introdução, fui na introdução e voltei para main. O métodos, eu fui nos métodos e volto para main. Então aqui nos métodos, aqui o texto, escrito normal, a citação. Eu consigo colocar equações dentro do texto, ó. Então esse aqui é o desenvolvimento de equações dentro do texto. Então se eu quiser escrever uma equação dentro do texto, é só colocar esses cifrões simples, né? Entre eles eu consigo colocar equações dentro do texto. Você percebe que ele modifica a fonte fica mais bonita. Eu consigo fazer ambiente de elevar ao quadrado, colocar underline, né? Colocar embaixo, né? Consigo colocar R0, né? Enfim, eu consigo colocar algumas coisas desenvolvidas assim facilmente. Então já fica muito mais profissional, já fica com uma cara já de livro, né? De artigo realmente científico, então já fica uma qualidade muito maior, né? Aqui então seria o ambiente de desenvolvimento para equação dentro do texto. É só colocar os cifrões simples e eu escrever a equação que eu quero, né? Aqui já é um desenvolvimento de equação que eu quero chamar fora do texto. Então ele já pega e já enumera essa equação para mim. E já eu posso citar ela, posso colocar um label aqui, né? Ó, label equação EDO. Aí se eu quiser eu posso fazer uma referência. Eu estou fazendo aqui, ó, ref equação EDO. Então no texto aqui, ó, vocês vão ver, ele já vai mostrar para mim, ó, cadê? Equação 1, pronto. Já mostrou aqui, equação 1 para mim. No próprio texto, né? Então se eu clicar aqui, ele já vem e mostra a equação 1. E por exemplo, se eu colocar uma equação aqui antes, então se eu fizer um begin equation, sei lá, sim, seno de π. Então eu fiz aqui seno de π, aí a equação vocês vão perceber aqui que agora não vai ser mais A1, a equação vai ser A2, né? E ele já vai mudar aqui, ó, já mudou. Então a equação que eu citei agora é A2, porque A1 agora é esse seno de π que eu fiz. Então assim, eu não preciso me preocupar com isso também, então isso já é facilitado. Eu sei que essa parte de equação aqui agora pode parecer um pouco, principalmente aqui como tá, né, um pouco estranho de olhar, mas eu juro que com a utilização fica fácil, fica tranquilo. Então, por exemplo, fração, eu estou usando aqui barra frac. Então esse barra frac é denominador, numerador, denominador. Só isso. Eu coloco fração, porque eu quero numerador e denominador. Esse matemático aqui, esse matemático R é só para deixar esse R mais bonitinho aqui, ó, que vocês estão vendo, né? O underline para colocar embaixo. Se eu quiser colocar em cima, colocar um quadrado ali, ó. Colocando vai dar um quadrado. É o chapéu, né? O circunflexo, acento circunflexo, para falar mais bonito. Então, eu coloquei o underline para colocar embaixo, o circunflexo para colocar em cima. Então vocês percebem que é bem simples. Eu não sei tal coisa. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, no Google mesmo, pego aqui, sei lá, integral em LaTeX. Ó, abri aqui integral em LaTeX. O próprio Overleaf já tem, né? Então aqui ele já mostra aqui integral. Como é que faz? Você faz assim, ó, barra int, underline para colocar embaixo, e circunflexo para colocar em cima, x ao quadrado, dx, ó. Já ficou dentro do texto, fora do texto. Integral dupla, integral tripla, e tudo aqui já mostra como é que é feita a chamada integral. Integral de linha, integral somatório, né? Então eu quero fazer um somatório.
N até infinito, então já tudo facilitando. Produtório, limite também, quer escrever limite, então ele já dá os exemplos aqui e já dá como é que ficaria, né? Isso aqui no Overleaf tem vários sites aqui que você consegue achar. E olha que eu pesquisei em português. Então se eu pesquisar em inglês também vai encontrar muitas outras coisas, né? Então, apesar disso se assustar inicialmente, mas você percebe que com o desenvolvimento e colocando a cara mesmo, assim, dando a cara a tapa, né? De pegar, começar a escrever, tentar procurar mesmo, né? E você vai vendo que você vai achando a comunidade, e a comunidade vai te dando dicas como é que faz e como é que não faz, e vai ficando facilitado esse desenvolvimento, né? Então essa é a parte de equacionamento, né? Agora imagem, por exemplo, também. Então imagem aqui, de novo, é muito semelhante quando você pega o jeito de uma coisa, você pega o jeito de todas, né? Eu queria colocar uma equação, eu coloquei aqui begin equation, né? Begin equation, pronto. Aí eu fiz aqui seno de π. Seno de π. Aí agora eu quero fazer um item, fazer um sistema de itens, né? Faço begin item mais. Pronto, aí já vai me dar item 1, banana. Item 2, maçã. Item 3, goiaba. Aí eu não quero que seja o item, eu quero que seja número. Então eu faço begin enumerate. Mesma coisa, item 1, banana. Item 2, maçã. Aí eu vou recompilar aqui. Aí ó, pronto. Equação seno. Item mais, já foi aqui. Ah, eu quero um número, então enumerate, já foi o número aqui, entendeu? Então você consegue fazer isso facilitado. Inclusive o enumerate ele tem algumas opções que você pode utilizar se eu quiser usar números romanos, se eu quiser usar outro tipo de numeração, né? Então você pode ir pesquisando e achando, você vai encontrando formas diferentes de você fazer seu texto se você quiser, né? Então o figure é a mesma coisa, então vem aqui begin figure. Aí a ferramenta, no caso, ela já faz pra mim, eu já coloco o centro, ou seja, já está centralizando a figura pra mim. Ela coloca o caption, que seria a legenda, né, essa legenda aqui embaixo, já coloca o label, que é se eu for citar ela dentro do meu texto. E tem essa função aqui, include graphics. E essa função aqui eu posso passar o tamanho para ela, eu posso cortar essa imagem se eu quiser. Então dentro do meu próprio texto, eu não preciso de um programa diferente, eu posso cortar a minha imagem dentro do meu próprio texto utilizando essa include graphics aqui, né? E eu vou chamar uma figura que está salva no meu projeto. Então eu estou falando para vocês pensarem muito nisso como um projeto de programação, né? Alguma coisa nesse sentido. Então se eu tenho uma figura aqui dentro do meu projeto, eu coloco aqui figuras. Figuras aqui, mediamóvel.png. Uma coisa assim, né? Que é essa figura aqui. Aí se eu pego essa figura aqui lá na... Tava aqui... Nem lembro mais, acho que é discussão, né? É isso mesmo. Não era não. Era em resultados. Então se eu estou aqui em resultados, eu quero incluir essa média móvel. Eu venho aqui em figuras e chamo essa média móvel aqui dentro do Include Graphics. E ele já vai incluir ela pra mim, entendeu? Para, por exemplo, trazer essa imagem para o projeto. Bem simples, eu venho aqui, upload, eu posso arrastar ou selecionar uma imagem no meu computador. Eu posso inclusive adicionar PDF, tá gente? Não precisa ser só imagem, eu posso adicionar um PDF. Ou seja, eu posso adicionar um PDF dentro de um PDF, seria mais ou menos isso. Que ele já vai, que ele vai dar zoom infinito, por exemplo, nessa minha imagem em PDF. Então, por exemplo, essa imagem aqui é uma imagem em PDF, ó. Então se eu pego aqui, eu venho aqui. Vou utilizar essa aqui, né? Então, fazer um edit aqui. Dá 15 centímetros, sei lá. E figuras, vou colocar figuras. Ah, ficou fora da... Ah, não, ficou dentro. Então, vou colocar figuras. Dentro da minha pasta, né? Figuras lr0.pdf. Então, estou adicionando uma imagem PDF aqui. Então compilei, no que eu compilei, tá aí a minha imagem. E olha a diferença, por exemplo, como eu adicionei uma imagem em PDF, aqui essa imagem tem zoom infinito,
Ó, quando eu vou aproximando, né? Mas essa imagem aqui foi gerada pelo Python, então... Mas percebe que é diferente, por exemplo, dessa imagem aqui que já é em PNG. Ó. Quando eu aproximo, ela já vai mostrar os pixels dela, né? Essa aqui, por enquanto, ela tem zoom infinito, mas esse pixelado aqui que fica é só o programa do visualizador, né? Mas se você pegar e abrir ela em qualquer outro documento, ela vai estar como zoom infinito. Beleza? E a qualidade aqui, ó, outra coisa, né? Então, e vocês viram que foi rápido. Então eu já tinha essa imagem pronta, eu peguei aqui, só incluí a imagem, ela já está centralizada. É interessante também que eu posso falar para a imagem ficar numa posição específica, ou o próprio programa já calcula qual é a melhor posição para a minha imagem ficar. Então, sei lá, se eu estou escrevendo meu texto, aí meu texto está escrevendo, sei lá, aí minha imagem vai ficar aqui e vai ficar cortada a minha imagem. Então, meu texto ele vai subir um pouco e a minha imagem vai descer e já vai colocar. Por exemplo, se eu colocar a minha imagem aqui dentro do meu texto, ó. Opa. Se eu colocar a imagem bem aqui, ó, dentro do texto, acho que aqui vai ficar um lugar bom para colocar a imagem. Ó, coloquei essa imagem dentro do texto. Aí coloco para compilar. O que a ferramenta fez? Deixou ela no mesmo lugar. Por quê? Porque ela calculou que o melhor lugar dessa imagem é aqui. Porque se eu forçar ela a ficar aqui em cima, ela vai ficar cortada, ou não vai ficar boa. Eu posso inclusive forçar ela, que como eu coloco essas chaves aqui, coloco chaves não, esses conchetes e coloco o H, né? Então se eu colocar o H, eu estou forçando ela a ficar no lugar onde eu coloquei ela. Então quando eu forço ela a ficar no lugar onde eu coloquei ela, olha como vai ficar. Aí ela vai ficar embaixo do texto, ela vai dar essa abertura, esse tamanho aqui, né? Que teoricamente não era para ter. E ela vai escrever o texto embaixo. Entendeu? Agora, se eu não forçar onde ela ficar, o texto vai... O programa vai calcular para mim qual é o melhor lugar da minha imagem. E normalmente é assim quando a gente vai ler um livro, né? Então, às vezes a gente está lendo um livro e a gente... Apesar que os já estão mais avançados, né? Mas principalmente quando a gente está no início da graduação, a gente fica perdido, né? Porque a gente está acostumado de ver a imagem bonitinha, né? Embaixo do texto. Aí texto, logo depois imagem. Texto, logo depois imagem. Aí você vai ver a imagem está em outra página, está em cima, está embaixo. Você tem que ficar lendo a referência, né? Mas para você ver como facilita também, é facilitado aqui esse processo, né? Essa aqui é a parte de imagem, imageamento. Eu já mostrei para a parte de vocês como faz itens. Mostrei também como é que faz a referência, né? Eu posso mostrar como faz uma tabela. A tabela é bem legal. Quer ver? Eu vou mostrar uma ferramenta para vocês. Se eu escrever aqui, ó, tabela... Ó, tabela em LaTeX. Acho que vou ter que escrever em inglês. Ó, Table Generator, né? Olha só que legal essa ferramentinha aqui. Se eu tô aqui, eu posso só escrever 2, 3, 4 ou algo assim, né? Sei lá. E 0, 0, 1, sei lá, alguma coisa assim. E eu pego aqui e gero a minha tabela. Então ele já vai gerar a tabela para mim, eu vou copiar a tabela para o Ctrl C, né? E vou colocar a tabela aqui embaixo, logo após essa imagem. Vou colocar o H aqui para ela ficar no lugar que eu coloquei ela. Aí tá aí a tabela que eu fiz. Ah, ficou ruim. Pra mim tá travado na foi tela. mal. Desculpa. Programa. Aí, estão vendo agora? Ah, a tabela ficou ruim, não tá bonita e tal. Então você pode ir modificando. Ou você pode usar o programa para isso, ou você pode fazer nela mesma aqui, né? Então, por exemplo, fazer isso aqui, ó. São comandos que você vai pegando. Então, é muito semelhante à figura, né? Então, pega aqui Century. Pronto, se eu recompilar de novo, ela já vai centralizar. Se eu estou aqui, eu posso fazer um caption. Tabela aleatória. Aí quando eu recompilar, ele já vai colocar a legenda aqui da minha tabela.
Olha aí, ó, tabela aleatória. Tabela 1, tabela aleatória. Centralizei, já deixei bonitinho, já coloquei um caption, posso colocar um label para citar ela. Label, tab, 2 pontos, aleatório, ale, sei lá. Entendeu? Então agora eu já posso citar ela, e quando eu citar ela vai colocar tabela 1. Eu posso fazer o que mais? Posso deixar, tá vendo que, vou mostrar pra vocês, eu posso fazer isso aqui, ó. Deixar assim. Vou colocar aqui 0, 0, 2, 3. Agora eu vou colocar as linhas entre elas. Aí, agora ficou as linhas. Agora eu posso colocar um H-line. Uma H-line entre a primeira e a segunda. Que a H-line é uma linha horizontal, né? Então agora, pronto, coloquei uma linha horizontal. Ah, não gostei que ficou fechado, então posso aqui só vir e fechar, entendeu? Só vir e apagar o que está fechado. Então assim, são coisas que você vai pegando e vai desenvolvendo e você vai percebendo que é um padrão muito, muito intuitivo. Olha só, parece que tem muita coisa aqui, mas olha só. Begin table, ou seja, vou começar um ambiente de tabela. Centralize, century no caso, para centralizar a minha tabela. Agora eu vou começar o begin tabular, que é onde vai ficar a informação da minha tabela. Esses L's aqui, no caso, eles só estão indicando se eu quero que o texto vai ficar na esquerda, na direita ou centralizado. Se eu quero na direita, eu coloco R, minúsculo. Sei lá, vou colocar alguns R, vou colocar alguns C aqui. Então alguns vão ficar na direita, alguns vão ficar na esquerda, alguns vão ficar centralizados. E aqui é cada coluna, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 5 colunas. E aqui eu fiz a primeira linha. Então a primeira linha 2, E3, segunda linha, ou segunda coluna. E1, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna. Eu dei o barra barra para dar quebra de linha. Eu esqueci de falar para vocês, mas o barra barra é a quebra de linha oficial do LaTeX. Então se eu quero dar uma quebra de linha, eu não preciso aqui porque eu estou usando um package, né? Então toda vez que eu dou Enter, ele vai ler com quebra de linha. Mas por exemplo, aqui eu tenho, né? Eu não sei porque eu estou usando, acho que é porque estava dando espaçamento, enfim. Mas estou usando uma quebra de linha aqui, né? Então barra barra para dar quebra de linha. Então barra barra deu a quebra de linha. Aí foi para a próxima linha, 00, 11, 11, então já fiz a minha tabela. Aqui é a parte do caption e do label, mesma coisa. Já coloquei a legenda aqui, já coloquei o label aqui para citar no meu texto e está pronta a minha tabela, entendeu? Ah, eu quero colocar tabela dentro de tabela, posso fazer isso? Eu quero colocar, ó, você percebe que esse aqui está na esquerda, esse aqui está centralizado, esse aqui está na direita, esse aqui está centralizado, esse aqui está na direita, né? Como a gente pediu para que ficasse. Então, eu quero colocar tabela dentro de tabela. Eu vou lá, pesquiso como é que eu faço isso, eu consigo colocar uma mini tabela dentro da tabela, eu consigo colocar um tamanho específico para cada linha de tabela. Então, assim, você vai conseguindo fazer. Eu confesso que eu acho que a parte da tabela é uma das partes mais difíceis do LaTeX. Você fazer uma tabela bonita e boa é uma das partes mais difíceis do LaTeX. Mas, tirando o desenho, que principalmente para a galera da matemática, né, como eu mostrei para vocês, mostrei o circuito, né, só pegar para vocês o código do circuito, que eu fiz realmente não porque precisava, eu fiz para estudar mesmo, né, quando eu estava fazendo PCI. Mas desenho LaTeX também é muito difícil. Mas para nós mortais, meros mortais, que ficamos só na parte mais simples e básica, ó, esse circuito aqui, que, poxa vida, ficou bem razoável, eu gostei bastante, né? E esse aqui é o código do circuito. Realmente é aqui, ó, 72 linhas para um circuito, né? Tudo bem, eu fiz mais para estudar, eu poderia ter feito um programa e ter importado a imagem e a qualidade ia ficar razoável da mesma forma, né? Mas, dependendo da sua aplicação, dependendo para onde você quer, você consegue fazer ficar de uma qualidade. E você percebe que mesmo um circuito diferenciado desses é o mesmo padrão. Begin figure, começa a figura, centraliza, começa o circuito. Aí aqui qual é a parte do circuito? Draw. Eu quero desenhar, aqui são coordenadas, né? Então da coordenada -1, e ele começa do 00, como se fosse isso, né? Então -1 na horizontal e 4.8 na vertical. Eu quero fazer
um PMOS, né, um transistor PMOS, o tamanho da escala, ou seja, ele está rotacionado e ele vai se chamar M4. Então tá aqui. Ele está nessa posição aqui da coluna e ele está desenhado M4 aqui, entendeu? Então você pode fazer inúmeros desenhos de livro, de matemática, principalmente o pessoal gosta mais de utilizar. Mas nós, normalmente, que da engenharia, o mais difícil que a gente vai utilizar vai ser tabela, entendeu? E tabela, você tem programas que você consegue fazer, você consegue importar direto de um Excel ou de alguma coisa assim, e você consegue utilizar esses programas que eu mostrei para você para fazer sua tabela, que eu acho que realmente é uma parte que talvez, por facilidade, o Word ganha do LaTeX, mas é a única coisa que eu acho que o Word ganha, que é a tabela, e mesmo assim, dependendo do tamanho da sua tabela, ele não vai ganhar, né? Mas, às vezes, para fazer uma tabela simples, você gasta mais tempo no LaTeX que no Word, tudo bem, é um percalço, mas, de fato, assim, são coisas que você passa que com a fluência da ferramenta você vai ficando mais fácil, né, e você vai desenvolvendo. E, em resumo, assim, de tudo, no final das contas, o que você vai fazer? Você vai pegar um padrão, vai pegar um template, pronto. Você vai pegar aqui, vai abrir os seus documentos. Eu quero colocar mais sei lá, a revista que eu estou utilizando não tem abstract, não tem resumo. Então eu pego aqui, posso só comentar ou deletar. Pronto, comentei, eu comento com a porcentagem, né? Tá comentado, agora quando eu recompilar, ele não vai chamar mais o resumo aqui. Você vai ver que vai sumir, né? Pronto, só começa a parte da introdução, não tem mais resumo. Mas não tem resumo, mas tem outra coisa, tem que colocar revisão bibliográfica. Então pego aqui, antes da referência, aqui eu pego revisão bibliográfica, né? Eu até esqueci de mostrar pra vocês, né? Bibliographic Style, tá aqui, 3E-TR. Então, eu tô falando que o estilo da biblioteca vai ser o estilo I3E. E ele tem vários outros estilos dentro dessa função aqui, né, da biblioteca. E eu chamo esse estilo e eu falo, beleza, então já tá como o estilo da biblioteca I3E, do padrão I3E, né? E assim, basicamente é isso. Aí pronto, fiz a parte, entro aqui em introdução e vou começar a escrever. E é isso, e começo a escrever o conteúdo, né? Não tem muita coisa. Se eu quiser, por exemplo, escrever antes, só para mostrar para vocês como realmente é simplificado mesmo. Aqui depois de Justify, eu vou pegar aqui. Este é um exemplo de texto da aula da Titãs. Colocar maiúsculo e colocar em negrito text.bf Titãs. Ele já pega aqui, ele já completa pra mim. Essa ferramenta é muito boa por causa disso, né? Eu às vezes esqueci alguma definição, eu pego e já vejo quais são os que tem, né? Text widget, text color, eu posso colocar a cor, né? E ele inclusive me fala em qual packet tá. Quando esse CMD aqui quer dizer que é o packet padrão já do LaTeX, que sempre vai ter. E quando, por exemplo, aqui, xcolor, é porque eu estou chamando o packet xcolor lá. Então tem esse text color que eu consigo mudar a cor do texto. Aí você vê que tem duas chavinhas, ou seja, tem dois parâmetros que eu tenho que colocar. Um é o texto e o outro qual é a cor que eu quero. Então é bem resumido, né? Então aqui, pronto. Este é um exemplo de texto da aula da Titãs. Aí ele vai aparecer logo aqui antes da introdução. Este é um texto de exemplo da aula da Titãs. E eu poderia escrever trocentas coisas aqui. Pegar um lorem y aqui. Deixa eu gerar aqui, Generation lorem y, sei lá. Ctrl C aqui, Ctrl V. Pronto, peguei um texto aqui aleatório qualquer, que não fala nada com nada. Mas pronto, escrevi, e como estou escrevendo, ele já vai formatar, já vai colocar justificado, já vai colocar no padrão que eu quero, entendeu? Posso fazer citação, então, bem facilitado, bem simplificado. Então, no final das contas, o que você vai fazer é escrever. O objetivo do LaTeX, no final das contas, é deixar que o engenheiro escreva, né? Então, o que você vai fazer vai ser escrever seu documento, né? E vai chamar, quando você vai colocar uma imagem, tudo bem, vai dar um pouco mais de trabalho, mas isso com prática você faz rapidamente. Vocês viram aqui, eu fiz rapidamente com vocês, né? Que às vezes até que vocês costumam demorar muito, mas vocês viram como é tão intuitivo, tão facilitado que rapidamente eu faço. Inclusive ele tem um padrão de erros aqui,
Então se eu escrever aqui, sei lá, uma função que não existe, esse impts, porque deu um misspell, né? Eu escrevi errado a função, aí ele já vai apontar o erro aqui pra mim, ó. Já mostrou undefined control sequence, né? Então aqui, ó, main test já aponta a linha, ó. Eu não conheço esse comando. Ah, beleza, então é porque tá escrito errado, é input. Aí quando eu recompilar vai dar certo. Beleza? Então são essas coisinhas assim que você vai pegando na prática mesmo, vai aprendendo e vai desenvolvendo. Eu acho que era isso. Eu acredito que eu passei muito rápido por algumas coisas e falei bastante também, mais de 1 hora aí falando. Mas eu acho que em resumo era isso, era eu mostrar como é mais ou menos o padrão, né? Eu esqueci também de falar das sections aqui, né? Se eu quero uma section nova, eu faço aqui a introdução. Se eu quero uma subsection, posso fazer também, né? Subsection aqui, teste. Aí ele vai colocar 1.1 pra mim já aqui. E se eu tivesse um sumário, eu já ia adicionar no meu sumário, né? A minha subsection. Eu posso colocar um capítulo também. Isso aqui tem chapter, né? Antes. Então isso aqui tem prioridade, né, de indentação. Eu acho que eu não vou conseguir chapter porque é artigo, né? Ó, já deu erro. Se fosse livro, ele ia ter a funcionalidade chapter. Quer ver? Ó, eu posso vir aqui no meu fixo, né? Nos meus pacotes, lá lembra onde eu falei, né? Colocar book aqui, eu acho que funciona. Na minha main. Se der um monte de erro é porque não funcionou, mas eu acho que vai funcionar. Olha, funcionou. Aí o capítulo 1 antes. Então já fez aqui, ó. Você viu que agora mudou de artigo para modelo de livro já, né? Então aqui, ó, capítulo 1 antes, introdução, teste 1.1.1, entendeu? Então, rapidamente eu fiz uma alteração aqui, mudei de artigo para um livro e ele mudou rapidamente o padrão, né? Aí em artigo não tem capítulo, então não tem por que ter essa função em capítulo, né? Vou colocar na introdução. Beleza? E aqui se eu colocar subsection em métodos, ele já vai colocar métodos como 2.1 ou como 1.2, porque tem essa ordem de prioridade, né? Então assim, como vocês viram, eu acho que é muito disso, de você pegar a ferramenta, ir testando, ir desenvolvendo e ver que a ferramenta é muito automatizada para o que você quer. Então, esse section aqui, você vai perceber que todos vão estar com o mesmo tamanho, todos vão estar com a mesma indentação, todos vão estar com o mesmo negrito, né? Que às vezes, sei lá, você está fazendo um documento no Word, aí você tem que, no final de tudo, você tem que pegar, peraí, deixa eu ver se tá na mesma indentação, ou seja, está na mesma régua, não sei quantos já tiveram que fazer isso, né? Mas está na mesma linha de tamanho a introdução com o desenvolvimento. Lá no Word você vai ter que colocar na mão e tal. Aqui você chama uma função e está pronto, entendeu? Então assim, realmente para facilitar a vida e para você aprender e desenvolver. Gente, eu acho que eu falei demais, eu falei 1h20 aí direto. Acho que você já deve estar dormindo, já deve estar cansando. Então vamos parar um pouquinho aqui, tá certo? Eu acho que eu falei, foi um pouco rápido, mas até porque era muito conteúdo. Mas eu acho que a ideia dessas aulas aqui, principalmente, é para vocês terem um contato inicial. E principalmente com o LaTeX, como eu já falei para vocês, que vocês vão ter que colocar, dar a cara a tapa e tentar mexer e tentar desenvolver, né? Mas a princípio era isso que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida vocês podem me falar também, então tá aberto a dúvidas aí. Antes da gente finalizar, eu gostaria de passar um exercício para vocês. Beleza? Então vocês têm alguma dúvida, vocês querem perguntar, eu passei muito rápido, cala a boca, Moss, o que você tá falando aí? Eu não tô entendendo mais nada, eu quero dormir. Nada, mandou ver pra caramba. Tranquilo. Você sabe alguma opção de programa em vez de ser só online que no Overleaf? Cara, eu já usei o Visual Studio Code, que tem uma esqueci, é uma ferramenta, mas é uma extensão, obrigado.
uma extensão do Visual Studio Code que você consegue programar em LaTeX assim, né? Eu realmente só tive contato com o Visual Studio Code e com o Overleaf, né? Mas se você pesquisar na internet, que eu pesquisei aqui, né? Se você pesquisar na internet rapidamente, você vai ver vários outros programas que, como é código aberto e como tem uma grande comunidade, tem muitos programas que vocês podem utilizar, né? Então, como eu não utilizei nenhum desses, eu não vou recomendar, mas aqui tem o Mictask, se eu não me engano é o que o Cristiano, professor de processamento de sinais, usa, ele usa esse Mictask, né? Aí tem o TextLive, tem o MacTask que é para Mac, aí tem outras distribuições, né? Tem o Text Studio, tem o TextMaker, e cada um vai ter a sua funcionalidade, aí vai depender do que você utiliza na ferramenta, né? Por exemplo, eu gosto muito do Overleaf porque em qualquer lugar que eu tô, se eu tô num PC diferente, eu posso pegar ali e baixar o documento, né? Já fica salvo na nuvem. Tem alguns problemas por não ser pago, né? Por ser gratuito, então a ferramenta ela te inibe de algumas coisas. E também uma coisa que faz muita diferença é essa compilação automática, né? Então automaticamente você já compila e já vê se deu erro, já vê se está certinho. Tem alguns, se eu não me engano, eu tive problema, eu já mexi com outros, mas eu tive problema com algum amigo, alguma coisa assim, que aí não tinha essa função de compilação automática, né? Mas eu acho que a maioria dos programas mais modernos e atuais já devem ter essa compilação automática também, né? Então você pegar esse Mictask, esse TextLive, são programas aí que você, no Google você acha fácil colocar, sei lá, editores de LaTeX, programa de editor de LaTeX você acha, entendeu? Eu não vou recomendar nenhum, como falei, só usei o Visual Studio Code. Não gostei da extensão do Visual Studio Code. E o que eu recomendaria é o Overleaf, justamente porque a gente já vai utilizar em API 1, em API 2. E eu gosto muito dessa função de armazenar em nuvem e rapidamente você está ali com o seu projeto, né? Inclusive, para quem usa Git, você consegue utilizar também o Git com o Overleaf. E também com outros programas você consegue utilizar o Git, né, para fazer controle de versão do seu documento, né? O que é bem legal. Mais alguma dúvida? Não sei se respondeu. Gabriel. Respondeu sim, obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Como que colocou a figura em marca d'água? Que tinha, não tinha o símbolo? Tinha. Beleza, eu tô usando aqui, eu vou compartilhar minha tela novamente. Eu tô usando um package, que é o package de transparência. Uma guia. Compartilhar. Eu estou usando esse package aqui de transparência. Cadê? Informações. Esse aqui, ó. Esse package aqui de transparência. Então eu coloquei transparente, include graphics. E estou colocando aqui. Então, a única coisa que eu estou fazendo, estou fazendo transparência e estou colocando o include graphics aqui, né? Basicamente é isso. Eu estou colocando ele dentro de uma página, né? E eu estou usando essas funções aqui, ó, que é para deixar ele at page center. E esse at page center é para deixar ele no centro da página. E the shipped out picture, no caso, é para deixar ela embaixo do texto, né? Para que o texto passe por cima dela. Então, em resumo, são funções que você pega e utiliza e você consegue utilizar. Eu estou usando esses comandos aqui porque foi o que eu achei na época que eu estava procurando na internet de verdade. Então, eu estava procurando para ver como é que os comandos, eu peguei na internet e escrevi, como é que fazer marca d'água. Então eu achei esse e vi esse, mas eu tenho certeza que tem outras formas de você fazer. E se eu não me engano, se eu não me engano, tem como você colocar em todas as páginas, né? Por exemplo, naquele documento que eu mostrei para vocês, esse aqui, né? Eu coloco em todas as páginas porque esse documento ele é diferente, ele é um documento de slide. Então aqui já no Titans LaTeX Presentation, compartilhar essa guia. Aqui, você vê que o tema aqui, o documento classe, ele é um Beamer. Esse Beamer é um documento de slide científico, né? Então, utilizado para slide científico. Eu estou usando uma cor diferente, mas ele, na verdade, é muito comum, aquele azulzinho. O Chafin gosta de usar muito ele. Tem várias pessoas que utilizam muito esse Beamer aqui, né? Só que eu deixei ele vermelhinho para ficar com as cores da Titans, né? Mas eu estou usando essa marca d'água, cadê? Já aqui no início, antes do documento, cadê onde? Logo Black Helmet, aqui, ó, né?
Isso mesmo. Então aqui já no início do documento, eu já estou colocando a transparência aqui, então logo, transparente, include graphics. E esse logo aqui, ele é uma subfunção do Beamer, né? Então essa função aqui do Beamer vai colocar a minha logo em transparência. Mas como eu disse, como a comunidade é bem grande, então se eu pegar aqui no Google pegar aqui, sei lá, marca d'água latex. Aí aqui já apareceu. Como inserir marca d'água, tem vídeo, tem vários sites. Aqui ó, marca d'água em latex, vou aprender latex, né? Aí aqui já tem um vídeo, já tem como colocar. E eu tava querendo só o texto, né? Mas ele só me direcionou pro vídeo, só queria o... Ó, aqui é o Beamer e Poster, né? No caso, isso aqui já são os arquivos de texto, né? Então aqui, ó, sumário, porque latex, preâmbulo. Então, assim, tem muito conteúdo na internet, né? O que eu estou utilizando aqui são essas funções que eu posso passar para vocês, né? É o que eu estava utilizando no outro. No Beamer, eu estou usando só a função logo, que já faz parte da função, né? Mas aqui eu estou usando essas funções porque foi o que eu achei na hora que eu estava procurando, entendeu? Então, basicamente é isso. Não sei se respondi. Respondeu sim. É basicamente imaginar o que você quer e pesquisar, né? Em resumo, é isso. Tava vendo aqui que tem mais de 4.000 pacotes o Overleaf. Ele tem uma lista dos pacotes. É bem, como eu disse, a comunidade é bem grande, né? Mas, se você quiser colocar transparente, você coloca a função transparente, né? Chama aqui nos pacotes, né? Aqui, ó. Cadê Transparency? Aqui, esse aqui, ó, transparente. E eu acho que é só essa que eu estou utilizando lá. E tem essa aqui, né? Eu acho e o Memory também. Memory, mas é um artigo, uma definição de texto aqui, se não me engano. E aqui informações eu já estou utilizando aqui Add Page Center e Add to Ship to Out Picture, né? Então, aí aqui eu utilizo essa função para colocar ela bonitinha aqui centralizada e atrás do texto, né? É isso. Você resumiu muito bem. Você imagina o que você quer e você... Eu estava compartilhando a guia errada, né? Você imagina o que você quer e você brilha, entendeu? E você vai longe. Esses pacotes, você faz download e depois como é que faz? Boa pergunta. Os pacotes que estão disponíveis no Overleaf, eles ficam disponíveis na nuvem no Overleaf, né? Então você não precisa fazer o download deles. Então eu realmente só chamo um pacote. Normalmente essa é uma das vantagens de utilizar o Overleaf, né? Então eu estou aqui em pacotes, eu pego e chamo eles do package e ele já vai pegar o nome desse pacote, já vai procurar na biblioteca do Overleaf e já vai direcionar para o seu projeto. Mas pode acontecer que você não tenha ele no seu computador, por exemplo, quando você estiver usando um programa. Então quando você estiver utilizando o programa, você vai ter que baixar e vai ter que instalar o pacote, né? No Linux isso é muito facilitado, você só pega esse LaTeX install, uma coisa assim para você instalar o pacote. No Windows eu nunca fiz, eu nunca instalei pacote no Windows, então eu não sei como responder, mas eu imagino que seja bem simplificado. Se eu não me engano, eu acho que é só um arquivo que você tem que adicionar no seu diretório do programa. Se eu não me engano, você só pega você procura o pacote e baixa o pacote e depois adiciona no diretório do seu programa. Muitos programas, como o Overleaf, já devem vir com uma penca de pacotes, então a maioria deles já deve ter a maioria dos pacotes que você vai utilizar, pelo menos os mais famosos. Porque quando você já vai instalar o programa, ele já vai vir com o pacote, né? E talvez você não tenha que fazer isso, tanto que eu uso há um bom tempo e eu nunca precisei fazer, de fato, né? Mas se você quiser usar na sua máquina. E no Overleaf, normalmente tem esses pacotes online. Se não tiver o pacote online no Overleaf você não consegue instalar o pacote. Aí você vai ter que ou procurar outro pacote que faça a mesma coisa, ou vai ter que procurar uma forma de você inserir o seu pacote dentro do seu package. Porque, como eu falei para vocês, você consegue fazer uma função que é sua. Então,
Por exemplo, aqui em informações você consegue desenvolver uma função que ela é sua, entendeu? Então você fala, eu quero definir essa função. Então quando eu chamar essa função com esse parâmetro eu vou colocar essa função aqui. Se eu não me engano, eu acho que eu faço... deixa eu ver aqui onde eu faço uma função, que eu tava brincando com isso um dia desses. Se eu não me engano, aqui mesmo, aqui na prova que eu entreguei de Stochastic, eu fiz uma função de Python. Aqui, ó, pacotes. Ó, aqui, ó, new command, né? Você pega aqui, new command Python externo, ou alguma coisa nesse sentido, ou quero criar uma função. Eu chamei essa função de Python style. Claro que não foi eu que criei, tá? Não foi eu que desenvolvi, eu peguei pronto. Mas aqui, ó, new command, Python style, aí aqui você vai falar o que você quer. Então, linguagem de Python, aí aqui o básico, né? Eu quero colocar a cor que eu quero, o tamanho, o valor. E agora quando eu for chamar essa função, então eu chamo essa função aqui no envolvimento, né? Que é essa função aqui lsset. E esse lsset eu faço um lsset new environment chamado Python. E com uma definição aqui, né? Aí agora, por exemplo, aqui no meu texto, eu tenho lugares que eu faço um código em Python, ó. Então eu pego aqui begin Python, então foi eu que criei essa função aqui, né? Não eu que desenvolvi, mas eu que criei lá na Bib, né? Então não tinha essa função Python, então fiz um novo environment, né? Eu esqueci como traduzir isso, mas novo local de desenvolvimento chamado Python. Aí eu utilizando essas definições aqui. Então eu faço um local de desenvolvimento, eu vou lá no meu texto e falo begin Python, e aqui eu já faço minha programação em Python, né? Def, sei lá o que, e ele vai deixar bonitinho assim, vai colocar as indentações, vai colocar vai mudar a cor das coisas, né? Pra ficar, vai mudar a fonte também, né? E para ficar apresentável no seu texto. Então você pode criar suas próprias funções para fazer o que você quer, né? Eu quero escrever em Python, eu faço isso. Eu quero, como eu disse para vocês, uma função que vai deixar a minha cor, sei lá, por algum motivo eu vou querer deixar muitas vezes a cor em negrito e com a cor azul. Aí eu vou pegar vou criar uma função que ela vai deixar essa cor em negrito e em azul, né? Então, em resumo, se você não achar o pacote no Windows e no Linux, se você estiver usando um programa, você consegue instalar. No Overleaf você não consegue instalar, mas eu acho que na maioria das vezes ou vai ter o pacote, ou você consegue achar um pacote igual que faça a mesma função. Entendeu? Entendi. Massa. Mais alguma pergunta? Não. Então, gente, eu acho que é isso. E pra gente finalizar, eu não sei se eles ganham certificado disso, Natália. Não sei se eles ganham. Ganham? Eu arrumo um pra eles, sem problema. Não, então, pra ganhar o certificado e ganhar status também, se a gente tivesse presencial, eu ia dar uma caixa de bis, né? Mas pra ganhar status, eu vou pedir pra que vocês façam uma conta no Overleaf, quem não tem ainda. E eu quero que vocês façam, pra gente finalizar o nosso curso mesmo, vocês realmente colocaram a mão na massa. Vocês criem um documento, pode ser com o template que vocês quiserem, pode ser com o template mais simples que o Overleaf já oferece, pode ser sem template, pode ser o template da UNB, enfim, vocês que mandam. E quero que vocês me mandem uma receita de alguma coisa que vocês gostam de fazer, ou que vocês fazem em LaTeX, beleza? Aí eu quero que vocês utilizem o Itemase, utilizem tabela, se quiser coloca uma foto de como tem que ficar a comida final, coloca uma equação lá, sei lá, 3 colheres de farinha mais 4 litros de leite dá um bolo, sei lá, alguma coisa assim. Então, sejam criativos aí. Então eu quero que vocês... É pra ser um trabalho realmente simples, tá? Mas só pra vocês terem contato com a ferramenta, de vocês escreverem uma receita, uma página mesmo, se quiserem colocar título, enfim, fiquem à vontade, né? Então pra gente conseguir esse certificado aí, me entregar um PDF disso, com uma receita de uma coisa que vocês gostam de fazer ou vocês gostam de comer, às vezes vocês não sabem fazer. Aí manda no WhatsApp mesmo que eu vou lá e já verifico, já falei. A mais criativa vai ganhar status. Se tivesse presencial, mais criativa ia ganhar uma caixa de bis.
Mas qualquer coisa eu fico devendo a caixa de bis e a gente entrega quando se encontrar presencialmente, né? Mas é isso, tudo bem, gente? Vocês topam? Tudo, mano. Eu topo, velho. Beleza, beleza. Manda lá no grupo dos Beleza. trainees ou manda pessoal pra você? Poxa vida, eu não tô. Eu acho melhor mandar. Talvez seja legal mandar no grupo dos trainees, né? Todo mundo conhece uma receita nova. Eu vou pedir pra Natália me adicionar no grupo dos trainees, aí vocês podem mandar por lá mesmo. Boa ideia. Beleza. Amor, quando eu te adicionar, você pode mandar tipo, essa tarefa por escrito, mais ou menos, só pra Posso sim, com certeza. Beleza. E termine de gravar aí pra postar, que eu consigo um certificado de palestrante pra você também. Beleza, então é isso. Deixa eu interromper a gravação aqui. Pessoal que tá assistindo gravado, até mais. Muito obrigado por acompanhar até aqui.